paz do Senhor para os irmãos, é com muita alegria em nosso coração que estaremos dando início à nossa disciplina de História da Igreja. E com muito entusiasmo no nosso coração, porque nós sabemos que a história, ela faz parte da nossa vida. Nós só podemos compreender a nossa história olhando para trás e podemos viver a nossa vida olhando para frente. Então, muitas coisas que a gente compreende a respeito da história da igreja, porque a história, ela é mestra da vida. Então, é extraordinário quando a gente para e debruça sobre os livros de história para nós compreendermos aquilo que se deu com os nossos irmãos lá nos primórdios da nossa era cristã. Então, é muito importante, nós vamos estar aqui acompanhando alguns tópicos da nossa apostila, e vamos ver, em primeiro lugar, está aí na nossa apostila, a introdução, que é o período da era apostólica. Nós podemos observar que o início da igreja, no começo da história, se deu no livro dos Atos. Ali conta toda a história dos apóstolos, com seu autor, Dr. Lucas. Ele escreve para Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós sabemos que no ministério de Jesus, o que mais abrangeu o ministério de Jesus, sempre ele fazia e ensinava. Porque na realidade, nós temos que viver a nossa vida fazendo assim, ensinando aquilo que nós sabemos e aprendendo aquilo que nós estamos vivendo, né? Nós entendemos aqui que os primórdios da nossa igreja, um pequeno grupo de judeus crentes no Senhor, elevado como Messias, rei de Israel, esperou algum tempo em Jerusalém, sem considerar inicialmente a existência de uma igreja fora dos limites do judaísmo. Jesus falou assim: é necessário que eu vá, eu vou enviar o Consolador para que estejam convosco, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E ali os discípulos, obedecendo às ordens do Senhor, eles ficaram ali em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos daquelas pessoas que já tinham reconhecido a Jesus como Salvador de suas vidas. Então, nós sabemos que a igreja cristã, ela se estabeleceu, ela foi estabelecida no espaço de 2 gerações. A era apostólica foi 2 gerações, em quase todos os países, desde o Eufrates até o Tigre, desde o Mar Negro até o Nilo. Então, o primeiro período, ele terminou com a morte do apóstolo João, que foi o último dos 12 apóstolos, que ocorreu, conforme se crê, cerca de 100 anos da nossa era cristã. Foi nesta época que finalizou o período da era apostólica, que foi a era dos apóstolos, aqueles que vivenciaram, que andaram com Jesus, que viram os sinais que ele fez, mas aí eles não ficaram com eles passaram para as próximas gerações aqueles testemunhos que eles tinham vivido com Jesus. Então, durante o período que seguiu a era apostólica, e que durou mais de 200 anos, a igreja esteve sob o quê? Espada e perseguição. Portanto, durante todo o 2º século, e do 3º, e parte também do 4º, o império mais poderoso da terra exerceu todo o seu poder e influência para destruir aquilo que chamava a superstição cristã. Então, foi uma dura época de perseguição e de espada. Durante 7 gerações, um nobre exército de centenas de milhares de mártires conquistou a coroa sobre os rigorosos, sobre os rigores da espada, das feras na arena e nas ardentes fogueiras. Nós sabemos que na época da morte do apóstolo Paulo, as pessoas eram sentenciadas a morrer em fogueiras para iluminar o jardim de Nero. Então foram dias de horrores, dia em que os cristãos eram levados nas arenas. Ali muitos deles eram jogados para as feras, embrulhados em couros de animais, e ali as feras vinham e estraçalhavam aqueles cristãos naquelas arenas.
Então nós sabemos, mas que ficou lançado o quê? A semente. A semente ficou plantada. E o Império Romano, eles continuaram a fazer coisas horríveis contra os cristãos. Então, finalmente, o imperador que se tornou cristão subiu ao trono e, por meio de um decreto, conteve a onda de mortes que se deu na época de Constantino. Constantino teve um sonho, tipo uma visão, que ele ia vencer a guerra com o sinal de uma cruz. Ali ele colocou todo o seu exército com vestimentas, com o sinal da cruz, e ele venceu aquela guerra. Então fez uma aliança entre o Estado e a igreja, né? E ali cessou a era da perseguição dos cristãos. Então, evidentemente, os cristãos que durante tanto tempo estiveram oprimidos de forma rápida e inesperada, por assim dizer, passaram da prisão para o trono. E é um grande perigo quando acontece isso. A igreja perseguida passou a ser a igreja imperial. A cruz tomou o lugar da águia como símbolo da bandeira da nação, e o cristianismo converteu-se em uma religião do Império Romano. Uma capital cristã, Constantinopla, ergueu-se e ocupou o lugar de Roma. Então, por causa de Constantino, foi reerguida esta cidade, que foi considerada a capital cristã, que era Constantinopla, por causa de Constantino. Contudo, Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital da igreja. O Império Romano Ocidental foi derrotado pelas hordas de bárbaros, porém, estes foram conquistados pela igreja e fundaram-se na Europa nações cristãs em lugar de nações o quê? Pagãs. Com a queda do Império Romano Ocidental, iniciou-se o período de 1000 anos conhecido como da Idade Média. Nós sabemos que no início a Europa era um caos, um continente de tribos sem governo e sem leis, de nenhum poder central, mas gradativamente foram organizando-se em reinos. Naquela época, o bispo de Roma esforçava-se não só para dominar a igreja, mas também para dominar o mundo. Então, o forte deles era o quê? O comércio. Aí, naquela época, eram os califas, eram os sucessores dos profetas de Deus. Houve, assim, uma contradição na história. Então, nós vamos ver que a religião e o império de Maomé conquistavam todos os países do cristianismo primitivo. Encontramos, então, o Sacro Império Romano e seus inimigos. Então, observamos também o movimento romântico das cruzadas, no vão esforço para conquistar a Terra Santa que estava em poder dos muçulmanos. Então houve, nessa época, na Idade Média, as cruzadas, que eram as pessoas que estavam ali tentando conseguir a dominar a Terra Santa, né? Então, a Europa, nesta época, com a promessa de que eles iriam vivenciar esses dias de glória, então eles investiram muito. Então todos os impérios investiram para a conquista da Terra Santa. Então, depois do século XV, a Europa despertou. O século XVI trouxe a reforma da igreja. Encontramos Martim. Nós estamos vendo aqui a nossa introdução da nossa apostila. Então, nós estamos fazendo assim um voo panorâmico do que nós estaremos aprendendo nessa apostila. Encontramos aqui, já no século XVI para o XVII, encontramos Martim Lutero fixando as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg, para defender-se, e compareceu ante o imperador e os nobres da Alemanha. E nós vamos ver que aqui quebrou os grilhões da consciência dos homens. Nessa época, vemos a igreja de Roma dividida, porque a partir do momento que Martim Lutero estava em sala de aula, estudando em uma faculdade, ele ganhou uma Bíblia de presente e começou a ler ela e a estudar e a entender e a compreender o resultado de que o justo viverá pela sua fé. Então foi algo extraordinário, foi um crescimento extraordinário na educação em todo o mundo. Porque a partir daquele momento nós vimos que a reforma da igreja houve um progresso
podemos dizer assim, um progresso educacional em todo mundo a partir desse momento, porque Martim Lutero aí concedeu o direito de todos estudarem, todos lerem, todos compreenderem, porque naquela época era tudo voltado só nos mosteiros, as pessoas tinham o direito de fazer as suas faculdades, de estudar, as pessoas mais sábias, mais nobres da elite que tinham esse direito. Então as pessoas mais humildes não tinham esse direito à educação. E a partir desse século nós vimos que a história tomou um outro rumo na área da educação. E nós podemos ver que a partir do momento que os protestantes que protestavam contra o trabalho ali que a Igreja Católica fazia, nós vimos que as vendas de indulgências, tudo contrário ao que a palavra de Deus estava dizendo, aí a partir daquele momento houve essa reforma. Então adiante veremos os grandes movimentos que abalaram as igrejas e os povos nos últimos 3 séculos, na Inglaterra, na Europa, na América do Norte. Mencionaremos os movimentos puritanos, o wesleyano, os racionalistas, o anglo-católico, os movimentos missionários atuais, que contribuíram para a edificação da igreja dos nossos dias e que edificaram, não obstante suas variadas formas e nomes, uma igreja em todo o mundo. Nós estamos aqui, vamos estudar sobre a igreja que é um povo tirado para fora. É a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue e deu a sua vida por nós. Então nós vamos entender que a igreja do período pentecostal é um período da ascensão de Cristo, depois que Jesus foi assunto ao céu, mais ou menos no ano de 30, até a pregação de Estevão do ano 35, com a morte de Estevão. Nós sabemos que a igreja cristã, em todas as épocas, quer na passada, presente ou futura, é formada todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícita a aceitação de Cristo como seu Salvador, o quê? Pessoal, para estabelecer-lhe como Senhor, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. A igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de caráter, o quê? Mundial. No dia de Pentecostes, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus e 10 dias depois da ascensão dele ao céu. Durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério, os discípulos criam que Jesus era almejado, o Messias de Israel, o Cristo. Ora, Messias e Cristo são palavras idênticas. Messias é a palavra hebraica e Cristo é a palavra o quê? Grega. Ambas significam o quê? O ungido, o príncipe do reino celestial. Por isso que Jesus, quando ele entrou ali na sinagoga, ele disse: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos. E ali Jesus esteve explicando qual era a finalidade do seu ministério aqui na terra, né? E os discípulos de Jesus deram continuidade a esse ministério. Então, na manhã do dia de Pentecostes, enquanto os seguidores de Jesus, que eram mais ou menos 120 ao todo, estavam reunidos, orando, o Espírito Santo veio sobre eles de forma o quê? Maravilhosa, extraordinária. Tão real foi aquela manifestação que foram vistas descer do alto como línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça o quê? De cada um. O efeito desse acontecimento foi tríplice, quer dizer, iluminou as mentes dos discípulos, dando-lhes um novo conceito do reino de Deus. Compreenderam que esse reino não era um império político, mas um reino espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todo aquele que aceitava a fé. Aquela manifestação revigorou todos, repartindo com eles o fervor do Espírito e poder de expressão que fazia de cada testemunho um motivo de convicções daqueles que os ouviam. Então, o que eu quero trazer para o nosso coração aqui, nesta noite, é que o Senhor Jesus nos chamou. E ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Em meu nome vocês farão obras maiores que estas.
Então nós estamos aqui como chamados de Deus, como chamados para fora, dando continuidade à história do povo de Deus aqui na terra. Amém. Nós vamos ver aqui, depois que os discípulos foram revestidos do Espírito Santo de Deus, aqui nós vamos ver na nossa apostila que a igreja, ela teve início na cidade de Jerusalém. Eles foram revestidos do Espírito Santo de Deus, foram cheios do poder de Deus, e ali começou, no dia de Pentecoste, eles foram revestidos da autoridade do Espírito Santo de Deus. E deu-se início à igreja, porque Jesus falou assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aonde? Até os confins da terra. Então nós vamos ver que os discípulos de Jesus deram continuidade. E ali nós vamos ver que os judeus da época dividiam-se em 3 classes. E as 3 estavam representadas na igreja de Jerusalém. E essas 3 classes eram os hebreus, os judeus gregos ou helenitas e os prosélitos. Os hebreus eram aqueles cujos antepassados haviam habitado a Palestina durante várias gerações. Eles eram verdadeira raça de israelita. Para nós entendermos esses 3 classes de pessoas que formavam a igreja em Jerusalém. Os judeus gregos ou helenitas eram descendentes dos judeus da dispersão, isto é, judeus cujo lar ou cujos antepassados estavam em terras estrangeiras. Muitos desses judeus haviam se estabelecido aonde? Em Jerusalém ou na Judéia, e haviam se formado sinagogas para atender às suas várias nacionalidades. Então nós vamos ver que depois da conquista do Oriente por Alexandre o Grande, o grego chegou a ser o idioma predominante em todos os países do mar Adriático. Então os judeus helenitas, como povo fora da Palestina, era o ramo da raça judaica mais numerosa, mais rica, mais inteligente e mais liberal. Os prosélitos eram pessoas não descendentes judeus, os quais renunciavam ao paganismo e aceitavam a lei judaica e passavam a pertencer à igreja judaica, recebendo o rito da circuncisão. Então nós vamos ver que a leitura dos primeiros 6 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, dá a entender que durante esse período o apóstolo Simão Pedro era o dirigente da igreja. Em todas as ocasiões era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar, de operar milagres, de defender a igreja que então nascia. Isso não significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, da sua facilidade de expressão e de seu espírito diretivo. Ao lado de Pedro estava, porém, Pedro era um homem prático, e ao seu lado encontramos João, o homem contemplativo e espiritual, que raramente falava, porém tido em grande estima pelos crentes. Nós sabemos que lá no início dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estavam indo para a oração, Pedro e João estavam indo para a oração, a Bíblia diz que eles estavam a caminho e se depararam com o coxo na frente do templo. E aquele coxo pedia-lhe esmola. Então Pedro, ele falou assim: olha para nós não temos prata e nem ouro. Mas aí Pedro diz assim: mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. E ali, com a autoridade do nome de Jesus, nós nunca vimos na Bíblia referências de João orando e Deus operando milagres. João tinha mais o dom da palavra. Ele era mais voltado para a palavra, tinha uma personalidade mais introspectiva, mas ele sempre estava ali ao lado de Pedro, trazendo um equilíbrio, um ensino para a igreja local. E isso era extraordinário, porque Deus nos usa conforme as nossas forças, de acordo com a nossa personalidade. Então, tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze conforme as tuas forças. A Bíblia nos ensina assim, que Deus ele nos usa de acordo com a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa maneira de ser. Então, no início a teologia ou crenças da igreja era simples. A doutrina sistemática foi desenvolvida mais tarde por meio de quem? Do apóstolo Paulo. Entretanto, podemos encontrar nos sermões de Pedro 3 pontos doutrinários considerados o quê? Essenciais para a vida cristã. O primeiro ponto é o maior. Era o caráter messiânico de Jesus, isto é, que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo durante tanto tempo o esperado por Israel. Então Pedro sempre ele falava do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então essa doutrina era essencial e ele ensinava também que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Nós sabemos que a terceira das doutrinas cardeais contidas nos discursos de Pedro era a segunda vinda de Cristo. Que Jesus era o Messias esperado por Israel, que ele havia ressuscitado e que ele um dia havia de voltar. Então nós devemos também de sempre termos essa palavra em nosso coração. Jesus veio, ele ressuscitou e um dia ele vai buscar a sua igreja para levar-nos para morar com ele. Então a arma usada pela igreja, através da qual havia de levar o mundo aos pés de Cristo, era o quê? O testemunho de seus membros. Irmãos, é extraordinário nós passarmos pela rua da cidade que nós moramos e alguém olhar em nós e vermos em nós a Cristo. Por isso que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, porque o testemunho deles falavam alto. E nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, ser esse testemunho. Paulo falou que nós somos a carta lida. Spurgeon disse assim para os seus alunos, ele disse, olha, dentre 100 cristãos, 99 vai ler a vida do cristão, só um vai ler a palavra de Deus. Por quê? O nosso testemunho, se você fala assim, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, então as minhas atitudes, os meus comportamentos, a maneira de viver precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Aí as pessoas vão dizer, realmente aquela pessoa, aquele homem é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então a Bíblia diz, ser-me-eis o quê? Testemunhas. Porque quando eu dou testemunho da minha experiência com Deus, ninguém pode dizer o contrário. Eu falo assim, aconteceu comigo. Foi Deus que fez isso na minha vida. Como aquele cego, que eles falaram para Jesus. Realmente ele foi curado. Foi perguntar para os pais dele, realmente ele foi curado. Os pais dele falaram assim, vai e pergunta para ele é de maior. Então aquele jovem foi e testemunhou do que Jesus tinha feito na sua vida. Então nós podemos saber que o nosso testemunho exerce uma influência muito grande para as pessoas virem a Cristo. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor para as pessoas receberem Jesus. Nós, como cristãos, nós precisamos de preparar o coração das pessoas para receber Jesus. Elas precisam ver Jesus na nossa vida. Era isso que João Batista pregava. Ele preparava o coração das pessoas. E dando continuação à história da igreja aqui na terra, nós precisamos ser essas pessoas que preparam o coração das pessoas para receberem Jesus. Então nós vamos dar continuidade aqui, que os discípulos, os apóstolos continuaram a fazer a obra do Senhor com prodígios e milagres, porque Jesus havia prometido para eles. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo não quer nessa última hora da igreja aqui na terra, é que sejamos cheios de autoridade e poder. E a autoridade e poder, ela precisa ser desejada, buscada aos pés do Senhor. Porque Jesus falou sobre isso. Ele falou que nós teríamos
receberíamos o poder e a autoridade, mas é preciso o quê? Buscarmos no jejum, na oração, na intimidade com Deus, na leitura da palavra e ser íntimos da mesa do rei, para darmos continuidade. O amor de Cristo ardia no coração daqueles homens e os constrangia a mostrarem esse amor para com seus discípulos, a viver em unidade de espírito, em gozo e comunhão, especialmente a demonstrar interesse e abnegação pelos membros da igreja que necessitavam de socorros materiais. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que os mais ricos davam suas propriedades de forma tão liberal que leva a sugerir o socialismo radical na comunhão dos bens. Então nós vamos ver que aqui, no entanto, é bom notar que quanto a esse aspecto da igreja, tudo era feito o quê? Voluntariamente. Todos eram voluntários, eles eram solidários uns com os outros. Os ricos doavam voluntariamente, os pobres recebiam aquelas doações com alegria em seus corações. A Bíblia diz que eles faziam tudo com singeleza de coração. Eles eram unidos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, existia uma comunidade. Jesus falou assim: nisso sereis conhecidos que sois o quê? Meus discípulos. Em vos amardes o quê? Uns aos outros. É o nosso amor uns pelos outros que vai demonstrar. A Bíblia vai, aqui na nossa apostila, tá se referindo à história que despertou o egoísmo de Ananias e Safira, né? Nós sabemos que Ananias e Safira poderia muito bem ter chegado em Pedro e dito para eles: olha, nós vendemos a nossa propriedade por tanto, mas queremos doar tanto para a igreja. Mas aí o problema foi o quê? A mentira, o engano. Nós não podemos viver de aparência, porque o Deus que nós servimos é fogo consumidor. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece a nossa motivação com que estamos fazendo algo para Ele. Então vamos fazer de coração, com solidariedade, nos dias que nós estamos vivendo aí dias difíceis, mas vamos viver com solidariedade, com amor uns pelos outros. O nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, de um modo geral, a igreja não tinha faltas. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. Permaneceu no seu território, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Foi necessário o surgimento de uma severa perseguição para que se decidisse a ir a outras nações e a desempenhar sua missão mundial. E assim aconteceu muito mais tarde. Então tem um tempo determinado para Deus. Deus falou assim: olha, vocês vão, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Alguns historiadores dizem que a igreja de Jerusalém, eles ficaram ali em Jerusalém, porque às vezes a zona de conforto traz isso para nós, uma segurança, né? Às vezes uma segurança. Isso é normal do ser humano. E a igreja foi ficando 1 ano, 2 anos. Alguns historiadores sugerem que eles ficaram ali mais ou menos até uns 8 anos. Não sei por certo, mas já li alguma coisa nesse respeito. Foi até o ponto de os irmãos de Jerusalém começaram o quê? A passar necessidades. Porque aí o povo parou de trabalhar e viviam todos ali, um vendiam a terra e todos ali comiam juntos. Foi ficando assim, uma zona de conforto mesmo. E Jesus havia falado para eles: vocês fiquem aqui até que do alto seja. Aí depois vocês comecem em Jerusalém, vá para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Então nós devemos de ter sempre o entendimento que às vezes Deus dá uma ordem, e aí é necessário a gente entender até quando aquela ordem está dada, até quanto tempo está dada. Então que Deus esteja nos abençoando, nos guardando para nós sermos esse povo diferente, tirado para fora, que faz a diferença nesse mundo, que fala do grande amor de Jesus, que Ele salva, que Ele cura,
que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele muito em breve vai nos buscar para levar para a sua glória. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, farão obras maiores. Vamos crer mais nos milagres de Jesus. A Bíblia diz que Jesus confirmava com eles. Era a confirmação do Senhor. Não há nada melhor nesse mundo, irmãos, do que o Senhor estar confirmando aquilo que nós estamos fazendo para a sua obra. Deus abençoe a cada um.